Política aqui no SBT meio-dia e 42. Em discurso ontem à noite, o presidente Temer disse que a reforma trabalhista não é uma vitória apenas do governo, mas também de todos os brasileiros. O Senado aprovou a nova legislação depois de muita confusão. Lá fora era o gramado que pegava fogo. Cerca de 200 manifestantes protestavam contra a reforma trabalhista. Projetaram no Congresso um Fora Temer. 7 horas após o apagar das luzes por causa das senadoras que ocuparam a mesa diretora, a sessão para votar a reforma trabalhista foi retomada. Sem conseguir o lugar que ocupa, Eunício ficou na ponta da mesa. As discussões continuaram. O presidente do Senado determinou o início da votação e foi alvo de protestos por parte de opositores. Só voltou para a cadeira depois de muito impasse. A oposição tentou prolongar ao máximo a sessão, mas não houve jeito. E por 50 votos a 26, o texto base da reforma foi aprovado. Uma margem maior do que a que o governo esperava. Todos os 3 destaques, que são propostas de mudança, foram rejeitados. Agora o projeto segue para a sanção presidencial. A aprovação dá uma sobrevida ao governo que enfrenta a pior crise política desde que o presidente assumiu. Michel Temer fez questão de comemorar essa vitória e dizer que ela vai beneficiar o trabalhador brasileiro. Esta é uma vitória de todos nós, de todos os brasileiros. A reforma trabalhista muda mais de 100 trechos da consolidação das leis de trabalho e prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados. Pelo projeto, férias podem ser divididas em até 3 vezes. Quem tem jornada acima de 6 horas pode optar por um intervalo de 30 minutos. O imposto sindical, por exemplo, deixa de existir. A expectativa é que Michel Temer mude, por meio de medidas provisórias, pontos polêmicos, como o que obriga grávidas e lactantes a trabalhar em locais insalubres. Prisco, uma boa tarde para você. Diane. Na sua opinião, essa aprovação foi um avanço, uma vitória para o trabalhador, como falou Michel Temer? Sem dúvida. Não só porque falou o presidente Michel Temer, concorda, mas é a realidade, é o que falam todos os grandes especialistas. A nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela é do tempo de Getúlio Vargas. Tem mais de 70 anos, obsoleta, caduca, envelheceu. Com a atual, é modernização, é flexibilização, é bom para o trabalhador, ainda mais no momento em que estamos com mais de 13 milhões de desempregados. Aplausos para a aprovação. Agora, lamentável, pêsames, aquelas senhoras senadoras, que papelão, patético, vergonhoso, vexaminoso. Nem na Revolução Militar a mesa de uma casa legislativa foi ocupada. Elas fizeram refeição na mesa principal do Senado da República. Precisam ser processadas por falta de decoro parlamentar no Conselho de Ética do Senado. E por que só mulheres? Sim, porque sendo mulheres, os seguranças do Senado não abordaram as senadoras. Se fossem homens, poderiam ser retirados. Isso é o fim da picada. A estratégia das minorias é o quê? É a obstrução. É o microfone, é o discurso, é o argumento no campo das ideias, e não um comportamento daquele. Comportamento, inclusive, liderado pela senadora Gleice Hoffmann, aqui do Paraná, atual presidente nacional do PT Trabalhadores. Olha, é de envergonhar o Brasil no exterior. São cenas que lembram a Venezuela, que hoje está praticamente numa guerra civil. Isso não é possível. O governo erra sim, como nós vamos ver na questão da Comissão de Constituição e Justiça, retirando aí uma dúzia de senadores para garantir a maioria, e vai conseguir por essas trocas. Inclusive, à noite, um comentário detalhado sobre os 2 catarinenses afastados, ontem Jorginho Melo, hoje Esperidião Amin, comentário para o SBT News. Mas não é só isso, também na base das emendas parlamentares que estão sendo liberadas e nomeação de cargos, o governo age muito mal na CCJ e na denúncia contra Michel Temer, mas a oposição também
tem um comportamento condenável. E o Diane, o país realmente não sabe para onde caminhar. Porque tanto o governo quanto a oposição dão um péssimo exemplo para a opinião pública brasileira. Você já adiantou, meu questionamento era sobre Esperidião Amin, substituído na CCJ. Vamos ter algum representante, então? Pois é, temos aqui, inclusive, os dois catarinenses, que eram os únicos representantes catarinenses na CCJ e que não vão mais comparecer, não vão mais votar. Inclusive, Esperidião Amin, hoje pela manhã, já não estava na sessão, o que é uma perda, porque um homem inteligente, um ex-governador, tem experiência política, vinha se havendo muito bem na CCJ, e Jorginho Melo ontem foi afastado também. Santa Catarina sem representantes. É lamentável a gente observar que a prática política brasileira está nesse diapasão, num diapasão em que o que vale são emendas parlamentares, são cargos ou comportamento inadequado, como das senhoras senadoras. O que pensa a opinião pública, a sociedade brasileira sobre tudo isso? Fica desapontada, desalentada e sem esperança de um momento melhor para frente. A grande realidade é que o sistema político, partidário, eleitoral brasileiro precisa de uma profunda reformulação, porque a engrenagem está apodrecida e precisa ser alterada para o bem do país. A reforma política, Diane, é a mãe de todas as reformas.